Oi, Jéssica. Oi. Vamos esperar um pouquinho, tá? Ver se a escola entra. Tá. Aí eu começo com você. Deixa eu abrir aqui nosso material. A gente teve só uma aula de geometria, né? Oi, professor, eu acho que sim. Foi uma de geometria, uma de física. Só. A gente está estudando trigonometria. A gente tinha parado no cosseno, seno e tangente. Uhum. Foi. Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui o material para fazer compartilhamento de tela. Vou ver se é esse aqui que a gente estava vendo. Foi, deixa eu pegar outro. Enquanto a gente aguarda, eu vou só abrindo aqui o material, tá? Que eu tenho mais de um slide. Ok. Aí eu tô vendo aqui qual que é melhor a gente usar. É porque eu tenho uns Essa aula slides vai até 11h20 ou até 11h30? 11h20. Ah, É porque eu tenho aqui um material bem bacana para vocês saberem diferenciar o que é cosseno, tangente, sabe? Mas eu não sei se vai ficar bom lá na escola, porque lá é muito ruim de ver. Então, eu acho que eu vou deixar, porque ele é escuro. Só para identificar, porque o que mais vocês têm dificuldade é identificar o que é cosseno, tangente, os lados do triângulo em si, né? Aí eu tenho um material aqui que ele é até bom, mas o que pega é essa parte. Essa parte o pessoal não entende assim, né? Direito o que é. Não vê direito. Deixa eu ver aqui. Esse. Se demorar muito, eu começo, tá, Jéssica? Porque tá bom. não fica ruim, né? Perde bastante tempo. Às vezes a conexão ela é muito ruim. Acabei de chegar. Ah, pegou falando mal. Hein? Não, é porque demora um pouquinho, que até que eu pego, sai de uma sala, vem para outra, demora um pouquinho. Tô aqui falando pra Jéssica. Jéssica, se demorar muito eu começo, porque às vezes a conexão fica ruim lá. Aí você pegou bem na hora. Você conversa, você vai começando. Ai, peraí, deixa eu só dar uma... Ainda bem que deu certo. Peraí. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela para ver se meu material vai ficar bom aí para esses meninos verem. Ai, ai. Dá para ver, Ju? Ainda calma. Aí, agora dá, trigonometria no triângulo retângulo. Isso. Aí o fundo dele é todo azul e a letra é branca. Não, mas aqui a letra parece rosa. Tem? Branca. Mas dá para ver, né?
Não dá pra ver. Então tá bom. Obrigada aí, Ju. Tchau. Tchau. Meninos, então vamos lá estudar trigonometria, tá? Trigonometria do triângulo retângulo é o conteúdo de geometria que a gente está estudando. Hoje vai tarefinha, tá bom? Vou postar lá no final para vocês. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, ela é bem simples. Ela é mais para vocês saberem identificar os lados do triângulo retângulo, o que é hipotenusa, o que é cateto, cateto oposto, cateto adjacente, tá? Então, ó. Então, aqui, primeiro, todo triângulo retângulo, nós vamos ter 3 lados. Aqui, ó. A, B e C, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu... Isso. Esse segmento aqui, dos 3, do ponto C e B, esse lado tá chamado de A. Ele representa... Aqui a gente tem o segmento B, o lado B do segmento C e A e o lado C do segmento AB, tá? Agora a gente vai identificar o que é cada um. Então, vamos lá. Aqui está o nosso ângulo reto. Aqui estão os nossos outros 2 ângulos que pertencem à nossa... que pertencem ao nosso triângulo retângulo. Tá? Então, ó. O lado do triângulo... Então, o lado do triângulo oposto ao ângulo reto é o que nós chamamos de hipotenusa, tá? Então, aqui, o oposto ao nosso ângulo reto é a nossa hipotenusa. Os outros 2 lados que pertencem ao triângulo retângulo é o que nós chamamos de cateto. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara para vocês é essa daqui. Identificar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é chamado de triângulo retângulo porque ele forma um ângulo reto de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa e os outros 2 lados que complementam o triângulo é os catetos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, agora a gente tem as funções. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, aqui a gente vai ter as funções, ó. Hipotenusa, cateto, cateto. Agora vamos para funções trigonométricas. A primeira função trigonométrica é a função do seno. O seno é a divisão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E vamos saber o que é cateto oposto dividido pela hipotenusa agora. Então, ó, por exemplo, deixa eu ver para onde que foi. Aqui. Aqui a gente tem um ângulo de origem aqui, ó, tá? Um ângulo origem. Calcular o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vou dizer que o seno do ângulo de origem será igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa eu sei que é o segmento do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus, então é o A. E o cateto oposto? Eu sei que B e C são catetos, mas quem é oposto ao ângulo de origem nesse triângulo? Quem é o cateto oposto? B ou C? Se a gente analisar onde esse ângulo está, ó, ele está bem aqui, ó, na base do triângulo. O lado do triângulo que é oposto a ele é quem? Não é o C. É o B. Olha lá, ó, que está ao contrário. O nome já fala.
Cateto oposto dividido pela hipotenusa, ó. É o B. Então, gente, ó, o seno desse ângulo origem é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é a A, que é o A, tá? Então, aqui está a primeira função trigonométrica. Primeira delas, tá? Agora, a segunda função trigonométrica é o cosseno. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa nós já sabemos qual é. Agora, cateto oposto, nós também agora, depois da função seno, a gente sabe qual que é. Quem é o cateto adjacente, então? Tá entendendo, Jéssica? Pessoal que está na escola, alguém está conseguindo entender? Quem é o nosso cateto adjacente? Alguém sabe identificar? Vocês terem uma ideia, adjacente, ela vem de, significa o que está situado em um local próximo, ou é vizinho, tá? Então, adjacente significa que está junto, ou está próximo, ou é vizinho. Isso é o significado de adjacente. Então, é o cateto que está próximo ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Deixa eu centralizar aqui. Então, a gente tem, ó, o nosso triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, tá? E os outros lados dos triângulos são os nossos catetos. Qual é o cateto adjacente? É aquele que está do lado do nosso ângulo. O ângulo que nós estamos calculando. Então, a gente vai fazer isso. Ó, cosseno de alfa é igual. O cateto adjacente é o lado do triângulo que está próximo ao ângulo, que é vizinho ao ângulo, que é o C, dividido pela nossa hipotenusa, que é quem? O A. E outra coisa, quando a gente vai calcular as funções, cosseno, seno, tangente, a gente coloca as abreviações, tá? Então, ó, cosseno de alfa é assim, abreviação do nome, o ângulo à frente é igual. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Agora, a última função da trigonometria é a tangente. E a tangente é a divisão entre o cateto oposto, o que está oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo que eu estou calculando. E aí, o que eu vou ter? Então, ó. Deixa eu centralizar. Aqui está meu triângulo retângulo. Minha hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, então é o lado A. Na tangente, eu não utilizo a hipotenusa. Mas eu utilizo a divisão entre o cateto oposto pelo adjacente. O cateto oposto ao ângulo que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo que eu estou calculando, que nesse caso é o nosso ângulo aqui de origem. E o cateto adjacente é o que está do lado, o que é vizinho desse ângulo, que no caso é o C. Então, meninos, ó, calcular a tangente é fazer isso aqui, ó. Cateto, vou voltar, né? Vamos por partes. Cateto oposto, então é o B, dividido pela adjacente, que no caso é o C. Ó. Super tranquilo, né? Não tem dificuldade, né, gente? Então,
Isso aqui, ó, é só uma regrinha, ó, seno, cosseno, tangente. É socar à toa, tá? Então, seno, K, cosseno, toa, tangente. Os ângulos notáveis, são aqueles ângulos fixos. Essa tabelinha aqui é bom vocês passarem ela para o caderno, tá? É bom vocês terem ela no caderno. São os ângulos que eu já tenho uma tabela fixa que representa o valor de seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Então, ó, nosso seno de 0 grau, quanto que é? É 0, tá? Porém, o seno de 30 graus é igual a meio. O de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. O de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. E de 90 graus é igual a 1. O cosseno de 0 graus é 1, tá? Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. 45 graus, cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Cosseno de 60 graus é meio e cosseno de 90 graus é 0. A tangente de 0 graus é 0. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. Tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. E tangente de 90 graus não existe, tá bom? Então, não existe tangente de 90 graus. Então, pessoal, seria bom vocês fazerem isso aqui no caderninho de vocês, essa tabelinha, tá? E os exercícios, eu vou compartilhar com vocês um aqui agora, tá? Pra gente praticar. Pra gente fechar por hoje. Lembrando que eu vou mandar uma listinha de ângulos para vocês fazerem, tá? Tá, atividade de geometria. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Só um segundo que eu tô procurando a pasta errada. Aí não dá, né? Só um minuto, gente. Tô procurando aqui a atividade. Alguma pergunta, pessoal? Dúvida?
Achei. Tamanho aí, dá para vocês verem? Dá para ver? Vou ter que aumentar. Só dar um momento. Pronto, eu pus gigante aqui para ver se o pessoal da escola consegue ver, tá? Então, pessoal, ó, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é de... Primeira coisa, a gente vai ter que olhar a imagem, né? Então, vamos representar essa situação. Eu tenho aqui um avião, ó. Ele percorre 1.000 metros no ângulo de 30 graus, tá? Então, só olhando pela imagem, o que a gente vai calcular? Cosseno, tangente ou seno? Só de olhar a imagem. Eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho aqui oposto ao ângulo reto os 1.000 metros, que é o que ele decola do chão, o ângulo que ele está decolando de 30 graus. E o meu cateto? O único cateto que eu tenho é X, que por sinal está oposto ao ângulo de 30 graus. Só de olhar então essa imagem, qual é a função trigonométrica que a gente vai usar para calcular isso daqui? A função seno, pessoal, porque a função seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, ó, seno de 30 graus será igual, cateto oposto é X, dividido pela hipotenusa, que é 1.000, tá? A gente viu na tabela lá, trigonométrica, de ângulos notáveis, que 30, seno de 30 é meio, então a gente pode substituir. Então, a gente vai ter meio é igual a x dividido por 1.000. Igualdade entre frações, como que a gente faz para calcular isso daqui? Multiplica cruzado, não é? Então, ó, 1.000 vezes 1 é 1.000 e x vezes 2 vezes x é 2x. 2x é igual a 1.000, 1.000 dividido por 2 é quanto? 500 metros. Então, a altura que o avião atingiu nesse ângulo aí é de 500 metros de altura, tá? Então, o exercício pede para a gente identificar a altura que ele atingiu. Mais um, ó. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa e que cosseno de alfa, que já está fácil, né? É igual a raiz quadrada de 5 sobre 3. Já nos deu a função e o valor do ângulo. A distância do seu ponto de apoio do solo até a parede em metros é de... Então, basta a gente calcular, tá? Ó. Ele diz que o ângulo alfa, essa escada está apoiada, então, ó, a altura de 6 metros, a uma distância do chão até a altura de... desculpa, a gente deu bem na garrafa. Até o apoio é de 6 metros. E aqui, então, a base, ó, a situação descrita na questão 2, nos deu que é cosseno. Cosseno, então, a gente precisa achar. Então, cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 5 sobre 3, certo? Substituindo, nós vamos ter cosseno de alfa é cateto adjacente, é o lado do triângulo que está, o lado do triângulo que é do lado vizinho ao ângulo que a gente está calculando, e nesse caso é o x, dividido pela hipotenusa, que é 6.
Então, vamos substituir cosseno de alfa, vezes diz que é raiz quadrada de 5 sobre 3, igual a x dividido por 6. Então, olha, igualdade entre frações multiplica cruzado sempre, mesmo o numerador sendo uma raiz quadrada. Então, a gente vai ter 3 vezes x é 3x, que é igual a 6 vezes raiz de 5. 6 vezes raiz quadrada de 5, nós isolando o x, nós vamos ter x é igual a 6 vezes raiz quadrada de 5. 6 dividido por 3, nós sabemos que é 2. Então, nós teremos aqui, ó, x é igual a 2 vezes raiz quadrada de 5, já que raiz quadrada de 5 não tem como a gente fatorar e nem simplificar, tá? Não tem como resolver essa raiz quadrada de 5. Dúvidas, pessoal? Então, a gente conclui que a distância do ponto de apoio até a parede, de aproximadamente raiz quadrada, é 2 vezes a raiz quadrada de 5 metros. Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de navio avistou a montanha e decidiu medir a altura, mediu um ângulo de 30 graus na direção do cume. Depois de navegar mais 2 quilômetros em direção à montanha, repetiu o procedimento medindo um novo ângulo de 45. Usando raiz quadrada de 3 igual a 1,73, qual o valor que mais aproxima da altura dessa montanha em quilômetros? Então, a gente tem que visualizar a situação, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é visualizar a situação primeiro. Então, a gente tem a situação, ó, primeiramente 30 graus, depois 45, mas ele quer saber isso aqui, ó. Então, para a gente resolver, é preciso a gente recordar o cálculo da tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Aqui, ó, a gente tem uma tangente, né, de acordo com a tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis, a tangente de 45 graus é 1. E a tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, o que que a gente vai ter? Nós vamos fazer dois cálculos, tá? Primeiro, a gente vai calcular para a tangente de 45, depois a gente tem que calcular a tangente de 30. E aí, a tangente de 45 graus é igual a x dividido por y, cateto oposto dividido pelo adjacente. Presta atenção, ó. Ó, x dividido por y. Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, a gente sabe que tangente de 45 graus tem um valorzinho lá na tabela de ângulos notáveis, é 1. Então, nós vamos ter aqui x será igual a tangente de 45 graus dividido por y, vezes y, ó, multiplico cruzado, tá? Tangente de 30 graus, o que vai ser? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto à tangente de 30 graus? O x. E o adjacente é tudo isso aqui, ó. 2 mais y. 2 e y. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus, a gente sabe que é raiz quadrada de 3 sobre 3. A tangente de 30 graus, a gente vai ter x dividido por 2 mais y, tá? Multiplicando cruzado, a gente vai ter que tangente x será igual a tangente de 30 graus, que é vezes 2 mais y. Encontrando os valores aí da variável x, a gente iguala as duas. Então, a tangente de 45 vezes y é 1 vezes y, que é igual a tangente de 30 graus vezes 2 mais y, é a raiz quadrada de 3 dividido por 3 vezes 2 mais y, beleza? Então, aqui 1 vezes y é igual a 1,73, a raiz quadrada de 3 por 3, raiz quadrada de 3 dividido por 3 é 1,73. Não é um valor exato, tá? Raiz quadrada de 3 é 1,73 dividido por 3 vezes 2 mais y. Agora, pessoal, 3 vezes a igualdade entre frações, a gente vai ter 3 vezes y é igual a 1,73 vezes 2 e 1,73 vezes y. Então, 1,73y mais 3,46, tá? Agora, a gente pode reunir o que é igual.
Então, ó, 3y menos 1,73y é igual a 3,46. 1,27y é igual a 3,46. Y será igual a 3,46 dividido por 1,27, y é igual a 2,7. Então, olha só. Para nós, então, procurarmos o valor correspondente a x, a gente pode substituir o valor que encontrou em y, em uma das equações. Então, agora a gente substitui. X será igual, tangente de 45 a gente sabe que é 1, e o y a gente achou é 2,7. O x também mede de aproximadamente 2,7 quilômetros, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou passar uma listinha com isso aqui para vocês. Exercícios igual esse aqui que a gente fez. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? Jéssica, eu só vou anotar aqui. Quem tá na escola, eu vou pegar a listagem depois para poder anotar lá. Tá aí, Jéssica? Estou aqui. Tá bom. Então, por hoje a gente fica por aqui, tá, pessoal? Então, tá. Até a nossa próxima aula. Até. Quem tá na sala, falta só 4 minutinhos para 11h20. Se vocês quiserem, alguém puder ir desligando aí o computador para ajudar, pode desligar, viu? Por favor. Jéssica tá liberada. Tchau. Tchau.